Gravação começada, boa noite, pessoal. Hoje na aula nós iremos debater o texto do Henrique Nakajima, né? Ele vai falar do furto da ludicidade no ensino de lutas. E eu vou fazer uma breve exposição do texto. O texto está disponível na plataforma Saga. Foi enviado um áudio também para o grupo, né? Para os grupos dos sétimos ouvirem. E então nós faremos um debate, né? Onde não tem certo e errado. Eu quero debater algumas questões da docência com vocês, que é o que interessa para a gente, né? E aí eu gostaria de ouvi-los, né? E questões e opiniões, e o que vocês acharam desse áudio e dessa experiência do Henrique, né? Que é um conhecido meu, tá? Não é meu amigo pessoal, ele é amigo de um amigo, mas eu sei quem é, ele é uma pessoa próxima de mim, tá bom? Então então aquela história é de verdade. Posso garantir para vocês que aquilo lá não é um texto fictício, né? Realmente é a história de vida do rapaz que eu conheço. Pelo menos conheço o amigo dele, né? Vocês podem procurar o canal dele no YouTube, se chama também Henrique Nakajima, onde ele mostra. Alguém está compartilhando tela aí. Não sei quem é que está compartilhando tela. Acho que era o Gleidson que estava compartilhando tela, não sei. Mas já parou de compartilhar. Então, quem quiser ver, Claudião, o som tá normal, tá? Deve ser o seu computador aí. Dá uma olhada aí no seu hardware, o que está acontecendo, tá bom? Para todo mundo o som tá normal. Quem quiser ver o que o Henrique fez na prática, tem o canal dele no YouTube com alguns vídeos, tá? Alguém tem que tirar o Gleidson mesmo, porque ele tá gravando, tá compartilhando tela. Faz o seguinte, Gleidson, fica quietinho aí, não aperta nada, só escuta. Beleza? Fechado? Fica suavão aí que daí a aula vai bem. Obrigado. Ou seja, vocês podem assistir lá um pouquinho das ideias dele sobre luta-jogo e tal. E nesse relato ele conta um pouquinho da experiência dele como lutador de taekwondo. E assim, é um relato bem pessoal, mas o que interessa para a gente, para nós, é ver o comportamento do professor, ou seja, qual a importância da ludicidade no ensino das lutas, ok? E aí eu abro para vocês falarem. Quem quer começar aí? Tô com medo de abrir, que o Gleidson comece. Claudião voltou, tá nos ouvindo agora, Cláudio? Tô ouvindo, pô. Você falou um monte, aí os caras deram tudo risada e eu fiquei que nem bobo aqui, sem entender nada. Bom, você não perdeu nada. Na verdade, eu só estava introduzindo qual é o objetivo da aula de hoje e agora eu abri para vocês falarem o que vocês acharam do texto. Já que você está com o microfone aberto, fale para a gente aí o que você achou do texto, o que você aprendeu, assim, pensando na docência a partir daquela história do Henrique. Então, boa noite, Rubens. Boa noite a todos. É um prazer ouvir sua voz, como sempre. Bem, eu tive uma experiência com a minha filha muito similar ao que aconteceu com o menino lá, né? Quando a gente morava lá em Santos ainda, ela devia ter uns 7 para 9 anos, mais ou menos, e ela entrou no judô, e ela treinou judô um tempo, e o professor realmente era muito competitivo, ele trabalhava muito esse lado, ele exigia muito esse lado, e realmente não era o que ela queria. Ela gostava de treinar, ela gostava de brincar, parecido um pouco com o que o menino relatou no texto dele e tal. E na segunda competição criou um trauma nela, entendeu? Foi uma competição super desorganizada, teve um monte de problema, ela já não queria aquilo. E depois dessa segunda competição ela desistiu, ela não quis ir mais na aula. Então eu linkei muito isso com o texto, na verdade, também porque aqui em Sorocaba ela começou a fazer aula de equitação, de hipismo rural, e aconteceu uma coisa mais ou menos parecida, porque realmente o negócio dela não é esse lado de competitividade, tudo isso, ela gostava de brincar, ela gostava de se divertir no hipismo, e a professora lá insistia naquele negócio dos tambores, aquele negócio todo, que tinha que fazer o cavalo andar mais rápido. E passado um tempo ela também desgostou. Então o que eu me identifiquei muito foi com talvez a falta de sensibilidade dos professores em perceber que o aluno não está afim daquilo, daquela competição excessiva, vamos dizer assim, e ficou forçando esse lado, né?
e perdeu a oportunidade, de repente, de extrair dela, sei lá, uma brincadeira, uma diversão, com aquela prática esportiva. E realmente, infelizmente, depois disso, ela acabou desligando um pouco dessa parte de atividade física, de exercício físico, e até hoje ela não voltou mais. Então, para mim, o texto ele marca esse lado, entendeu? Assim, bem marcante esse lado. Certo que o cara tem uma outra história muito mais complexa e de virada em cima disso, do assunto, tudo isso. Mas, para mim, como aprendizado, eu acho que enfatizou ainda mais essa questão da individualidade, né? De buscar a individualidade do aluno, de perceber que o aluno, o que motiva o aluno, né? Quais são os fatores que motivam ele a treinar, a fazer o exercício, a praticar a aula. Muito bem, Marcos, eu agradeço. Eu acho que é um dos aspectos que dá para a gente pensar assim a partir do relato do Henrique, é o quanto essa pressão por competição ela pode matar a vontade da participação. Eu acho que é uma das lições, talvez a mais importante, porque a gente não vai trabalhar. Quem estranha chamar de Marcos, né? Porque é Cláudio Marcos, tá? Ele não sabe, né? É Cláudio Marcos, e eu não sei por que eu peguei o vício de chamar de Marcos. Às vezes eu troco o nome das pessoas e não consigo mudar. Por exemplo, é Gleidson e vai ficar sendo Gleidson até o final do, sei lá. Eu tento chamar ele de Gleison e não vai, é Gleidson, tá? Desculpa. Pelo menos não são casos tão radicais. Tinha um menino que chamava-se Vinícius e eu chamava ele de Leonardo e ficou assim, ele se formou e eu chamava de Leonardo. Não sei por quê, me desculpe, é muita gente, tem umas pessoas que o nome grava diferente na cabeça, tá? Bom, eu acho que uma das lições que a gente pode tirar é essa ideia de o quanto forçar a competição antes da criança estar pronta pode matar o interesse, né? E vocês viram que no caso do Henrique, ele até tinha o interesse em competição, porque ele voltou, né? Tem muitas pessoas que jamais voltam. Não, tipo assim, sei lá, abandonei a prática e tô cagando para aquilo não é para mim. E realmente são pessoas que não têm nada de competitivo. Nem era o caso do Henrique, ele tinha assim uma veia competitiva dentro dele, mas a pressão foi muito grande. O professor não soube conduzir ele para o ambiente competitivo de uma maneira que ele tivesse pronto, de uma maneira mais saudável, sem forçar a barra, sem colocar uma pressão acima da que ele estava apto do ponto de vista psicológico para suportar. E ele perdeu um aluno durante muitos anos, né? Então, mas olha, o Henrique tinha um pouquinho dessa veia competitiva, né? Um pouco, pelo menos. Porque ele voltou para fazer as pazes com isso, né? Para tirar esse trauma da vida dele. E aí ele parou de ir de novo, porque não era realmente o grande objetivo da vida dele, não era a competição. Mas a maneira como a competição foi apresentada para o Henrique, que foi extremamente perniciosa, tá? Porque a competição ela pode ser divertida, né? Participar de um campeonato pode ser gostoso. Mesmo que você perca, mesmo que você, né, fique em último lugar, pode ser uma experiência agradável. A competição ela pode ser divertida. Mas e claro que nem para todo mundo, né? Tem algumas pessoas que nunca vão se divertir competindo. Então vai de perfil para perfil. Entre não querer competir e ser o competidor mais acirrado possível, tem aí muitas nuances, né? E o professor não teve sensibilidade para perceber essas nuances. Ele não teve o cuidado para individualizar as aulas, para saber o que extrair de cada aluno. Alguns alunos gostam da pressão, outros não podem ser pressionados, outros precisam de uma pressão mais ou menos. O professor não tinha essa sensibilidade, ele tratava todo mundo igual, ele tratava todo mundo com a mesma lógica da qual ele foi treinado, né? Então também não é a ideia de meter o pau no professor, tá? Não é essa a ideia. O próprio Henrique escreve no relato de que o professor também estava num processo de aprendizado, né? Então, assim, muitos desses, não sei se era o caso dele, muitos desses mestres de artes marciais, eles não são formados em educação física, eles aprendem na tradição, no negócio meio bruto, né? E o que eles vão ensinar para os alunos deles? Eles vão ensinar justamente essa mesma relação embrutecida, tá? Essa mesma relação tradicional, essa relação mais ofensiva, mais pouco respeitosa, né? É uma reprodução disso.
Então, a ideia aqui não é execrar o professor. É a ideia de a gente melhorar a nossa prática docente para o futuro, tá bom? Professor, Próximo, quem quer falar aí? eu, Jean. Manda a bala, Jean. Então, boa noite, pessoal, todo mundo aí. Então, professor, eu estava analisando também que é a questão da socialização do próprio o Henrique, né? Porque, na verdade, ele mudou por causa dos colegas também, né? Que lutava karatê e depois foi o taekwondo, né? Mas quando foi lutar lá, ele até perdeu meio que aquela amizade, então a questão da competição também rígida acabou meio que a socialização entre os colegas, até que ele teve medo, né? Então é meio complicado assim também, questão de não se sentir sensibilizado e acabar trazendo, acabando com respeito até mesmo em sala de aula, que não aconteceu no caso, né? Mas porque ele se sentiu meio oprimido. Mas muitas vezes pode acontecer, porque numa hora ele era exemplo, e outra hora ele era linchado, no caso, né? Até como exemplo para superar aquele cara lá que botava medo nele, né? Então, outra coisa que foi interessante saber, assim, foi questão da socialização entre os colegas. Como isso pode influenciar. É Sim, isso. eu concordo plenamente, Jean, porque assim, socializar é socializar como, né? Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho quais são os valores que estão sendo colocados como importantes dentro daquele grupo social. Porque a socialização ela pode ser feita de diversas maneiras. Você coloca um monte de gente para conviver, eles estão se socializando. Ela não acontece de uma maneira espontânea, né? Tipo assim, põe para conviver aí que vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Existe ali um processo esse processo de socialização ele é guiado dentro de uma aula, ele é guiado pelo professor. Então, quais são os valores que o professor coloca como importante que vão orientar as relações sociais entre as crianças? Quando o professor coloca como valor a vitória a qualquer custo, ou seja, começa a formar uma hierarquia social ali na aula que só tem importância quem é bom lutador, quem vai no campeonato, quem ganha campeonatos, né? Então é uma maneira assim que oprime quem não possui aquele mesmo valor, porque você transforma como objetivo de todo mundo o objetivo do professor. O professor passa por cima de tudo que a criança tem como valor e coloca o dele na frente de tudo, né? E isso é uma espécie de opressão mesmo, quando a criança não está afim daquilo, né? Então, alguém escreveu alguma coisa aí? Quer abrir o áudio? Hoje é uma aula de debate, seria legal abrir, falar, é mais interessante. Eu falar menos e vocês falarem mais. É um TF aqui. Quem é o TF que abriu aqui? Não. Quem que é TF que não quer falar? Deixa eu ver, vou descobrir quem é o TF aqui. Thalita! Thalita, fale aí, vamos lá. Abre o microfone aí, converse com a gente. Não? Cadê a Thalita? Prefiro digitar, ok, tá bom. A pergunta da Thalita foi: pode ser, isso é uma espécie de especialização? Sim, é uma espécie de iniciação precoce, né? Tá querendo especializar a prática. Como eu abro o microfone? No centro da tela, Nelise, no centro da tela tem 3 ícones. O vermelhinho é o da chamada. Não aperta esse que você vai sair da chamada. O do meio é a câmera. Se você quiser ligar a câmera pra gente. Aê! Então, deixa eu só responder aqui a Thalita e você já fala, tá bom? Tá. Então, Thalita, sim, Thalita, eu acho que é uma espécie de especialização tentando formar o atleta antes da criança estar formada, né? A criança não está pronta ainda nos seus aspectos psicológicos, sociais, cognitivos, motores. Ela não está apta e o cara já está querendo. É muito comum nas artes marciais. Na verdade, isso pode acontecer em qualquer iniciação, até numa aula de balé, hip hop, jazz, dança, ginástica, pode acontecer sempre. Mas nas artes marciais, isso é particularmente comum, porque na natação, com certeza, isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas isso é particularmente comum nas artes marciais, porque os mestres usam os alunos como
troféu para atrair mais alunos. Então, se eu tenho um aluno que é campeão mundial com 15 anos, eu vou colocar nas mídias, olha como a minha academia é foda, né? Eu sou o melhor professor de Muay Thai, de Jiu-Jitsu que existe, porque o meu aluno foi campeão. Então, é muito comum nas artes marciais ter essa pressão por campeonato, né? Porque o mestre quer elevar o nome dele, tá? Infelizmente, isso está acabando um pouco, tá? Nós estamos numa sociedade muito mais capitalista, né? Então, as lutas têm virado cada vez mais mercadoria, e aí essa relação de tradição, ela tem caído um pouco, tem se tornado mais importante anunciar no Facebook, né? Criar uma página da academia, pagar anúncio na internet, tem se tornado mais importante do que a divulgação via porradaria, como era antigamente, né? Que a sua academia precisava bater na academia do outro para mostrar que era melhor. Hoje isso tem mudado um pouco, mas ainda tem esse resquício dessa tradição de que quando o meu aluno é o campeão, eu sou um professor foda, então eu mereço os louros da vitória do meu aluno, e com isso a minha academia vai para frente, eu ganho mais aluno, eu ganho mais dinheiro, então por isso eu coloco pressão para que o meu aluno seja campeão e tal. Quando você vê um talento, isso é muito comum, pessoas, assim, ó, eu conheci muita gente, todo mundo que é das lutas conheceu gente que era extremamente talentosa, que tinha potencial para ser campeão, mas não queria. Não queria. Eu não quero ser campeão. Eu quero ficar aqui porque eu gosto da atividade física. Eu gosto de praticar a luta como uma atividade corporal. Eu gosto para desestressar, eu gosto da cultura, mas eu não gosto de competir. Ou às vezes até queria competir, mas não tinha o perfil de competidor, né? No treino destruía, ganhava de todo mundo. Ia para campeonato, perdia, ia mal, ficava nervoso. Todo mundo conhece alguém assim, né? São pessoas que não têm como fim de vida a competição, e o professor tem que saber trabalhar isso, tá? Annelise, então, sua vez. Vamos lá, Annelise, o microfone é aberto para você. Oi, professor, boa noite. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Então, eu vou fazer uma outra observação. Tipo, além do ensinamento do professor, tudo, o que eu observei? Não sei se eu entendi errado. Se eu entendi errado, você me corrige. A questão do quê? Da mãe dele. Porque, assim, por mais que ele não queria numa competição, não era esse o objetivo dele, mas pelo que eu entendi, que ela queria isso e que ela não permitia ele pensar em desistir. Entendeu? Então, tipo assim, ele tinha medo de chegar para a mãe dele e falar que ele não estava se sentindo bem com a metodologia do professor ou com a forma que o professor